Olá, amados do meu Deus. Que alegria estar em contato de novo com vocês aqui através desse nosso programa. Você sabe que o nosso objetivo é sempre anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre nós, e por graça Ele vem habitar em nós. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/piblondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um aliado nosso, nós contamos com a sua participação efetiva, com a sua colaboração para que este programa se mantenha. Nós temos custos, contamos com as suas orações, nós temos lutas e precisamos que vocês entrem nas brechas da intercessão e que divulguem para que esse programa tenha um público cada vez maior para a glória de Deus. Hoje nós queremos tratar sobre avivamento ou animação. Avivamento ou animação. A menina estava saltitante, contando de sua participação numa reunião de louvor da igreja, a igreja do seu primo, uma igreja muito animada, com muita agitação, e ela disse: o culto era massa, todo mundo participava, a música era legal e a coreografia das danças era demais. Aquela cortina de fumaça dava a impressão da glória de Deus no Templo de Salomão. Cara, que show foi aquele culto avivado! O espetáculo da alma embriagada em seus sentimentos tem sido o diapasão para afinar o conceito do culto avivado. O que é avivamento e o que é animação? A alma toma o lugar do espírito na igreja atual. E o culto avivado nada mais é do que o movimento de pessoas animadas se entretendo. Pouca gente hoje sabe discernir o que é avivamento. E muitos confundem uma mera animação pessoal com avivamento. O avivamento tem a ver com vida, a animação com a alma. Define-se avivamento como a vida de Deus vivida no espírito do ser humano. Enquanto a animação é um movimento frenético de uma alma excitada. Ânima, a alma é excitada, ela se manifesta com animação. Mas o avivamento é a vida do Espírito de Deus no espírito do homem. Avivamento é a manifestação da vida do Espírito de Deus no nosso espírito.
A animação é a excitação da alma ou ânima diante de algo emocional. A gente se anima com emoções bonitas, agradáveis, mas isso não é avivamento. Isto é animação. No avivamento nós teremos sempre muito entusiasmo e real alegria, mas não necessariamente animação. A palavra entusiasmo, ela é formada de theos, está em Deus, entusiasmado é estar em Deus, e Deus em nós. A alegria é uma alegria real, mas não necessariamente uma panela de pressão apitando, não necessariamente alguma coisa que gera excitação. É a vida que brota de dentro de nós. No avivamento nós teremos fervor espiritual, mas isso não significa agitação da alma ou emocionalismo descontrolado. É muito comum a gente ter nessas reuniões de animação uma espécie de histeria, pessoas que se descontrolam e começam a gritar e a se emocionar, e aquilo gera até uma espécie de catarse em outras pessoas, e aquilo gera uma comoção tremenda, choro, emoções. Mas isso necessariamente não é avivamento. O encontro de Elias com o Senhor não foi num terremoto, nem na tempestade. Foi no sopro suave da brisa, na suavidade. Essas coisas que movimentam, eu não estou dizendo que Deus não possa fazer isto, pode, mas normalmente isso não é obra divina. Isso se trata de manifestações de uma alma excitada. O fato de haver agitação não significa que há vida de Deus ali. O Dr. Daryl Bridges foi muito exato quando ele disse: avivamento não é a tampa explodindo, mas o fundo caindo. Não é alguma coisa que excita, que levanta, é alguma coisa que nos mantém dependentes, prostrados, reverentes, com uma alegria que é maravilhosa. Avivamento não se trata de explosões emocionais. Ainda que haja emoções reais, mas de quebrantamento da alma por causa da vida espiritual. Algo que transcende, que está muito além de uma mera emoção. As pessoas ansiosas têm dificuldade de esperar o avivamento. E elas imaginam como seria e passam a desenvolver estratégias para a concretização de algum. Elas vão usando expedientes musicais, algumas coisas da coreografia, algumas palavras, a forma de falar, a entonação da voz, e aquilo tudo vai mexendo com a alma, mas necessariamente isso não significa avivamento. O verdadeiro avivamento sempre começou e resultou em santidade
e alegria no Espírito pela manifestação do Espírito no nosso íntimo. Pode ir para a história procurar os avivamentos que houve no passado. A grande maioria, quando o avivamento é autêntico, aquilo se manifesta pela vida de santidade e alegria do Espírito. Os avivamentos nunca foram produzidos pelos esforços humanos, mas pelo descanso daquele que espera com paciência na manifestação do Espírito de Deus. O salmista no Salmo 40, ele diz: esperei pacientemente pelo Senhor. Eu gosto do que disse Walter Chantry, com esse pensamento perfeito. O nosso Deus, o nosso desejo bíblico por avivamento, nesse nosso desejo bíblico por avivamento, nós precisamos recusar-nos a buscar qualquer experiência que se proponha a eliminar nossa fraqueza natural. Deixa eu ver se eu digo isso outra vez. O nosso desejo bíblico por avivamento, nós precisamos recusar-nos a buscar qualquer experiência que se proponha a eliminar nossa fraqueza natural. Não se trata de uma forma de manifestar o poder da carne, o poder da alma, mas sim o poder do Espírito. Aqui reside o grande perigo, uma vez que o avivamento não é o homem que é o protagonista, mas é o Espírito Santo de Deus. Olha, para o Dr. Edwin Orr, a melhor definição de avivamento é tempos de refrigério na presença do Senhor. Tempos de refrigério na presença do Senhor. Devemos clamar pelo avivamento, sim, e ao mesmo tempo refugiar-nos diante do Senhor com um coração submisso, um coração quebrantado. Pois enquanto estivermos esperando pelo avivamento geral, nós não teremos qualquer desculpa para não participar do nosso avivamento particular. Estaremos na presença de Deus e aí é onde está a vida. Não existe modelo nem técnica para produzir um avivamento. Não existe receita pronta para o desenvolvimento de um avivamento. Não existe o livro de receita da Dona Benta, nem existe um livro de receita para produzir um avivamento. O verdadeiro espírito do avivamento está fora do controle do organizador ou do protagonista humano. Ele está no controle do Espírito Santo. É Ele quem realiza esta obra em nós e através de nós. Ele não pode ser criado por alguma técnica, nem promovido pela tinta das impressoras, disse o Dr. Stewart. É muito importante que nós entendamos que o avivamento é uma obra do Espírito Santo. O salmista foi muito categórico quando ele diz: esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim, me ouviu quando clamei por socorro.
Esse é o Salmo 40, verso 1. Esperei, a outra versão diz assim, esperei pacientemente pelo Senhor. Amados, o avivamento não é um aviamento que usamos para costurar nossos modelitos pessoais de igreja. Não. O avivamento é a obra de Deus. É um programa projetado no céu para colocar o povo de Deus em andamento enquanto vai manifestando a santidade de Cristo em nós. Hoje em dia, nós vemos até muitas igrejas animadas, mas avivadas não. Há muita louvação, mas pouca adoração. Há muito cântico, mas pouco de prostração, de quebrantamento e de santidade real. Precisamos ter a consciência de que o avivamento não é uma invenção terrena, é uma criação celestial. É algo de Deus que vem do céu para os nossos corações. O profeta Abacuque clama: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aviva a tua obra, ó Senhor, aviva no correr dos anos, no decurso dos anos, faze-a conhecida, ó Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Um avivamento pode produzir barulho, mas não é nisso que ele consiste. O fato essencial é a obediência de todo o coração. O fato preponderante é a obediência à palavra de Deus. O profeta Ezequiel fala do avivamento de um vale de ossos secos, onde houve barulho, mas era decorrente da vida espiritual e jamais de almas agitadas. O avivamento é o sopro do Espírito pela pregação da palavra. Vamos dar uma olhada aqui no texto de Ezequiel 37, de 1 a 10. Ele diz: a mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos secos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte, completamente secos. A outra versão diz sequíssimos, completamente secos. Então, o Senhor me perguntou: filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? E respondi: ó Senhor soberano, só tu o sabes. Ó Senhor, só tu sabes se isto é possível. Então ele me disse: profetiza a estes ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Como é que um osso pode ouvir a palavra do Senhor? Assim diz o Senhor, soberano,
soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Olha só, soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculos em vocês, e os cobrirei com pele, darei fôlego a vocês, e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Que coisa mais maravilhosa é saber que é Deus que faz os ossos sequíssimos voltarem a ter vida. Assim anunciei essa mensagem como Ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, enquanto eu pregava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e a carne se formaram sobre os ossos, em seguida pele, de forma que formou a cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: Filho do homem, profetiza aos ventos, anunciai-lhes uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. Então anunciei a mensagem como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram e formaram um grande exército. Você viu como é que o avivamento começou? Pela pregação da palavra do Senhor. É a pregação do Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Não confunda, amados de Deus, animação com avivamento. A animação fala de almas animadas, o avivamento de espíritos avivados pela vida de Cristo. Que você e eu tenhamos a verdadeira realidade espiritual. Jesus morreu para nos levar a morrer com Ele. Ressuscitou para ser a nossa vida. Isto é avivamento. Avivamento é a vida de Cristo em você e em mim. E meu desejo é que você conheça o avivamento produzido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Deus abençoe a você e a sua família, de coração para coração. Em nome de Jesus, até o nosso próximo encontro.